Boa noite a todos e a todas. Que a paz e a luz do nosso Mestre continue nos envolvendo, agora e sempre. Pequenos que nós somos, nós vamos pedindo aqui que a espiritualidade presente nos intua, nos inspire, para que através de nós possa fluir alguma mensagem, alguma reflexão positiva, construtiva a todos que aqui se encontram. Primeiramente agradecendo esse convite tão especial nessa casa tão maravilhosa que tanto carinho a gente tem. E hoje foi proposto então a gente falar sobre o jugo leve, né? Esse item se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 1 e 2, e o Kardec deu esse título, o jugo leve, e está baseado numa palavra de Jesus, né? Jesus certa vez falou sobre esse jugo, e nós veremos hoje. Mas antes de entrarmos propriamente nesse versículo, gostaria de convidar todos para a gente fazer um exercício de imaginar, né? Uma reflexão. Carnaval se aproximando, muita gente vai viajar. Quando a gente vai viajar, a gente faz malas, não é? A gente prepara uma mala e muitas vezes a gente pesa a mão, não é verdade? A gente chega no lugar e vê, nossa, exagerei, trouxe até, o sofá, trouxe o secador que não ia usar, né? A gente leva umas coisas assim na hora de fazer a mala, às vezes por apego, e às vezes quando a gente chega na viagem, a gente vê que exagerou. E normalmente para quem carrega aquela mala, a gente sente, né, o peso de, próxima vez eu vou tentar fazer uma malinha um pouquinho mais enxuta. E ainda mais se a gente pensar numa viagem a pé, né, gente? Imagina se a gente vai ter que percorrer uma distância a pé. A gente calcula melhor, não é? A gente vai levar, é inteligente que a gente leve o mínimo de peso possível para que a viagem seja o mínimo sofrível, né, o mais agradável. E o que isso tem a ver? Tem a ver com a nossa viagem espiritual e a nossa bagagem espiritual, que é o que nós veremos hoje, não é? Quando Jesus falou essas palavras, ele disse que ele aliviaria aqueles que estavam aflitos, aqueles que tinham sofrimentos, né, que estavam cansados, né? Vinde a mim, vós que estáis cansados, aflitos, e eu vos aliviarei. E em seguida, então, ele fala para a gente que o jugo dele é suave e o fardo é leve, não é? E na tradução da maioria das Bíblias a gente vai encontrar essas palavras, né? Vinde a mim todos que estáis cansados sob o peso do vosso fardo, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. E aí no versículo 30, né, capítulo 11 em Mateus, nós vamos encontrar essa frase em que ele diz: pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Como o aramaico, que era a língua que Jesus falava, era muito pobre e uma mesma palavra podia chegar a ter 13 significados diferentes, aqui é uma interpretação, né, de que ele deve ter dito algo como: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas um pouco antes ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Então, vamos para o contexto, né? Jesus estava numa época ali de camponeses, de um povo rudimentar, né? Ainda muito nos princípios da agricultura, né? Onde tudo era muito braçal. E o que é o jugo? Essa palavrinha. O jugo era um equipamento, né? Uma aparelhagem que você colocava nos bois para que eles carregassem o arado, né? Que era usado para arar a terra, ou uma carroça. Então, o que será que Jesus está falando quando ele diz assim: tomai o meu jugo, né? Hoje nós vamos entender um pouquinho isso também. Jesus, ele não está tirando. Primeiro é importante entender isso: Jesus não tira nossas responsabilidades. Ele não fala: deixa que eu carrego o seu jugo, eu te aliviarei, eu te darei descanso se você estiver com o meu jugo. Então nós vamos entender que esse jugo que ele está falando é espiritual, né? Jesus, ele meio que diz assim: na vida cada um vai ter que carregar o seu jugo, até porque ele mesmo disse que quem quisesse vir após ele deveria negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Palavras de Jesus. Então ele não está tirando a responsabilidade da gente viver a vida, né, das dores que a vida vai trazer, cada um vai ter as suas. Mas quando ele fala: tomai o meu jugo, quer dizer assim, a gente pode carregar o jugo do mundo, né, que é o peso das preocupações materiais, né, da gente estar atarefado, do trabalho, do dinheiro, da onde que vai vir, né, das preocupações que a gente tem na vida material.
ou a gente pode escolher o jugo, né, e o fardo de Jesus, que significa o quê? Não quer dizer que a gente não vai ter que carregar ou fazer esforço, mas por que é leve e por que é suave? Aí a gente precisa entender que Jesus também está falando uma promessa espiritual da vida eterna, da vida com V maiúsculo, né? O jugo de Jesus, ele é suave, porque quando a gente passa pelas dores e pelas aflições e pelos dissabores da vida encarnada, carregando o jugo dele, ou seja, seguindo os seus princípios, né? Carregando o jugo de Jesus significa carregando os princípios que ele nos deixou, carregando em nossos ombros, com força e decência, o Evangelho de Jesus, mesmo que isso às vezes pareça pesado, né? Às vezes nos canse. E aí, aonde que a gente vai ter essa leveza e esse descanso? Na nossa vida espiritual, porque nós bem sabemos que nós responderemos pelo que nós fizemos aqui, né? Então, na vida espiritual, a cada um será dado, também como Jesus falou, segundo as suas obras. Então, se nós temos aqui na vida esse entendimento de que até as experiências que nos parecem pesadas, que nos parecem um fardo, que nos parecem um jugo sobre os nossos ombros, são oportunidades sagradas de evolução, né, que nos levam mais perto do nosso propósito maior, nosso propósito de alma que todos nós temos, que é alcançar a comunhão com Deus. Isso fica leve, percebe? Não é que a gente vai deixar de carregar esse jugo, mas ele adquire um propósito. Quem de nós, né, já não se sentiu cansado? Às vezes esse cansaço é físico, mas pior quando é aquele cansaço de alma, né? Cansaço de alma normalmente nos indica que há algo no nosso caminho espiritual que precisamos ajustar, né? Algo de nossa atitude que às vezes pesa na nossa consciência, algo nos nossos hábitos e rotina que às vezes nos traz um constrangimento ou uma culpa, não é? Então o cansaço físico a gente dorme, não é? Como diz, dorme, no dia seguinte, graças a Deus, repôs nossas forças, uma boa noite de sono resolve, né? Agora o cansaço de alma, a gente encontra descanso em Jesus. Essa é a maior verdade, é uma verdade absoluta que todo aquele que já despertou para esse mestre encontra, né? Na verdade é isso. Quando a gente tem esse encontro com Jesus, o propósito da vida se revela para nós e nós passamos a viver diferente, porque quando nós mudamos a forma de olhar, automaticamente nós mudamos a forma de pensar e assim nós mudamos a forma de viver. Nós passamos a encarar experiências tidas como ruins, né? Sofrimentos, injustiças que nós vamos sim ter nesse mundo, não é verdade, gente? Mas nós passamos a encarar isso como oportunidades, como desafios, provas, né? O Espiritismo nos traz isso, são provas às vezes, outras vezes são expiações, mas que sempre, no fundo delas, existe um tesouro que nós podemos extrair se tivermos a sabedoria e, como nos convida Jesus, a humildade, né? De assim como ele, ser manso de coração, né? O que significa isso, a gente ser manso de coração? É não reagir ao mal, é pagar o mal com o bem, é não revidar a ofensa, é não deixar que o ego ou o orgulho, né, quando se sentir atacado, revide, porque nessa, se nós pagamos na mesma moeda, nós nos tornamos tão maus quanto aquele que nós julgamos ser o nosso algoz, né? É para a gente pensar, se nós pagamos na mesma moeda, nós somos tão maus quanto o ser que nós estamos criticando ou condenando. E na vida, principalmente hoje, né, século 21, ano 2026, nós estamos vivendo cheio de pesos, né, gente? Excessos de cobrança, que às vezes nós mesmos fazemos sobre nós, de comparações, nossa, gente, com a rede social, quem que não se compara, né? Quem que não dá aquela espiada naquela vitrine, que é totalmente fake, né? Porque o Instagram é uma vitrine que cada um mostra o que quer e o lado mais bonito da vida, e assim o Facebook e as mídias sociais, e a gente fica ali se comparando, achando que de verdade todo mundo no século 21 ou na próxima geração, se a gente for acreditar no Instagram, todo mundo é bilionário, né, gente? As pessoas são todas bilionárias, é super fácil ganhar dinheiro, é só você fazer um vídeo, uma trend, uma dancinha, todo mundo é shapeado, todo mundo está com um físico maravilhoso,
né? Só a gente que tem aquela gordurinha a mais. E aí, se a gente vai para a realidade, a gente olha assim para o lado um para o outro e fala: cadê essas pessoas na vida real, né? Então, é muito importante a gente não se comparar, a gente comparar somente a gente com a gente mesmo, né? Nós com o nosso velho eu, porque daí a gente consegue olhar o que a gente já avançou, o que a gente ainda tem a avançar, e a gente tem poder real, né, de mudar a gente, o nosso mundo interior. E o que pesa, né, nessa bagagem espiritual? Assim como numa viagem, se a gente leva excessos, a mala fica pesada e a gente vai caminhar mais devagar, vai nos atrapalhar. Na nossa vida espiritual, o que pesa? Primeiro, culpa, né? Quando a gente carrega a culpa, espiritualmente isso pesa na nossa bagagem. O remorso, o rancor. Por isso que a gente ouve tantas vezes, né, ouvimos aqui e nas casas espíritas, a importância do perdão. Porque o perdão, enquanto nós carregamos ali, né, não vou perdoar, não vou esquecer, isso é uma bola de ferro que nós prendemos no nosso próprio pé. Porque às vezes o outro já se perdoou, já melhorou, já evoluiu, já superou aquela experiência, e somos nós que ainda estamos carregando esse peso na nossa bagagem espiritual e atrapalhando a quem? A nós mesmos, não é? Então, o perdão é essencial para todo cristão, né? A gente precisa aprender que o perdão não precisa ter motivo. Às vezes a gente fica querendo motivo, né? Não, eu não perdoo porque o fulano nunca me pediu desculpa. Eu não perdoo porque o fulano... O perdão é a escolha de você libertar o outro e entendendo que o outro também é um ser em evolução que erra, assim como eu e como você. Entendendo que esse ser ele vai errar, assim como eu e você, porque ele está nessa etapa da jornada espiritual dele que todos nós estamos, de aprendizagem, através da experiência humana. Frustrações às vezes também pegam e pesam na nossa bagagem espiritual, né? Uma coisa que a gente quis viver e não viveu, um sonho não realizado, que às vezes a gente fica carregando. E as preocupações, né, gente? Toda vez que a gente pensa demais e fica com... A preocupação e o medo, poderia colocar na mesma caixinha aí dentro dessa mala, né? Toda vez que a gente fica muito preocupado com o amanhã, com medo do que pode acontecer, né? O medo, ele nos para, não é verdade? Se a gente deixar o medo tomar conta, a gente não faz nada. Você está ali pensando em fazer alguma coisa, mas aí dá aquele medo de dar errado. A gente faz o quê? Desiste, né? Deixa para depois, né? Tá com medo? Pega o medo pela mão e vai com medo mesmo, né? Vamos olhar na cara do medo e falar: vem comigo que Deus é maior, e se Ele, que é o único que pode me deter, está torcendo todos os dias pela minha vitória, não vai ser você que vai me parar, né? Vamos olhar para os problemas dessa forma. Vamos olhar enxergando que nós somos seres divinos, maior que qualquer um deles. Qualquer obstáculo, qualquer erro do passado, qualquer mágoa, nada pode ser maior do que a nossa centelha divina, essa centelha que brilha desde o momento inicial da nossa criação e que nos dá a dádiva da vida, o poder da vontade, que se nós usarmos, nada pode nos parar. E nesse contexto, né, é interessante entender que Jesus falou esse contexto numa época de muita opressão. Ele falou num contexto em que o povo estava oprimido pelo Império Romano, não é? Onde existia um peso, além de político, né, pelo domínio romano, religioso, porque as crenças eram muito na base do medo, né, do controle, de um Deus punitivo, de que você tem que ir lá e oferecer algo no altar, né? Era uma coisa muito materialista ainda. E aí Jesus traz uma nova forma de enxergar Deus, né? Um Deus amoroso, um Pai compassivo, um Pai que é puro amor, que é perfeito, que todas as vezes que pode, entre escolher fazer justiça, né, para nós, ou misericórdia, qual que Ele escolhe? Misericórdia. Deus todos os dias, Ele nos dá misericórdia. Se eu e você estamos aqui, e Ele permitiu que a gente abrisse o olho para um novo dia, é porque Ele escolheu, mesmo sabendo de todos os nossos erros, de todas as nossas falhas dessa e de todas as outras vidas, que provavelmente foram muito piores, porque pelo Espiritismo a gente sabe que a cada encarnação a gente está um pouquinho melhor, ainda assim Ele escolhe não nos julgar, não apontar o dedo, e nos dá um novo dia,
uma nova chance, né? Um novo amanhecer. Então, tenhamos essa consciência, né? Deus não quer ver a gente sofrendo pelo mal que a gente fez. É por isso que Paulo nos revela que o amor cobre uma multidão de pecados. E aí a gente já vai para uma outra linha, né? O jugo e o fardo de Cristo, né? Assim como todo jugo, ele pesa. Mas qual que é o único peso? Né? Qual que é o único peso que nós temos que carregar quando nós escolhemos Cristo? É o amor e a caridade. Isso é muito bonito, né? Jesus só nos pede para carregar um jugo, né? Um arado ali, que a gente precisa trabalhar para arar o nosso coração, né? Para semear a terra, para que haja campo fértil para novas sementes, as sementes do Evangelho. E esse fardo que Jesus nos convida a carregar todo dia é o amor, é semear o amor, é trabalhar no amor dentro de nós, o alto amor, mas também ao próximo, que é a caridade, né? Quando nós conseguimos tirar algo de bom de nós e fazer que esse algo de bom faça bem a alguém ou a muitos, né? Tomara, se a gente conseguir fazer o bem a muitos, melhor ainda. Então, Jesus nos apresenta um jeito diferente de ver a vida. E vejam que ele não promete a ausência de dificuldades, ele apenas propõe um jeito diferente de enfrentá-las. Caminhem comigo. A gente poderia escutar Jesus falando isso, né? Quando ele fala, tomem o meu jugo, caminhem comigo. É entender que Jesus sempre está conosco. E para encerrando, nós vamos contar uma pequena historinha que ilustra bem o tema da noite também. Dizem que um homem, ele sonhou, né, depois de muito orar, ele sonhou com a caminhada da vida dele. E aí ele via primeiro pegadas na areia, e ele via 2 pares de pegadas, e por sonho, por intuição, ele sabia que uma era dele e a outra ele sentia que era do Mestre, de Jesus. E aí vai passando como um filme na cabeça dele a vida dele e as pegadas na areia, e essas pegadas vão avançando até que uma hora fica apenas um par de pegadas. E aí esse homem, ao final do sonho, né, ele pergunta em oração a Deus, fala: ué, Senhor, você me mostrou o caminho da minha vida e eu vi que a maior parte do tempo havia 2 pares de pegadas, mas eu também notei que nos momentos mais difíceis, nos momentos que eu mais precisei, que eu estava na dificuldade, só ficou um par de pegadas. Por que o Senhor me abandonou? E aí Deus fala por intuição para esse homem: meu filho, na verdade foi naquele momento que eu te carreguei no colo. Nós temos que ter essa certeza que Deus jamais nos abandona, e nos momentos mais difíceis Ele está ali nos carregando. Basta nós termos a coragem de acordar para um novo dia, carregar o nosso arado, o nosso jugo, enfrentando as dificuldades que a vida nos traz com dignidade e a certeza de que aquilo é um instrumento para a nossa evolução. Que possamos sair daqui hoje não com menos responsabilidades, mas com mais força espiritual para encará-las. Que assim seja, graças a Deus.